Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Através das redes sociais, nós estamos no culto de Santa Ceia, abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, com a temática O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Jesus veio a esta terra e Ele veio com o intuito de resgatar os homens. E olha só como é que Ele nos enxerga. Versículo 35: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero louvar o teu nome, meu Pai, porque de fato o Senhor nos encontrou, desgarrado como tais, mas o Senhor, meu Pai, nos proveu direção, cuidados, e hoje nós podemos dizer: somos livres para te adorar, porque o véu foi rasgado em dois, de alto a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Nós que éramos desgarrados, hoje somos ligados a Ti. E através desta graça, através dessa misericórdia, nós podemos seguir adiante. Deus, o Senhor ministrou algo no meu coração através do Espírito Santo, e eu pude ter momentos, meu Deus, ímpares com o Senhor. Pai, eu te peço essa mesma presença que me visitou sobre esta igreja, que o teu Espírito Santo possa falar mais alto. Portanto, usa a vida do pregador, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, entendendo a tua voz, vivenciando mais uma vez os teus cuidados e o teu favor. É tudo que nós pedimos, desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluias, muito bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Aleluias. O que a gente olha em tempos passados, ou melhor, o que nós olhamos no tempo presente, pessoas sem direção de um lado para o outro, pessoas, sabe, que se perdem até a luz do meio-dia. E eu falo isso com propriedade, né? Como alguns já sabem, eu tenho trabalhado com Uber, e nós pegamos ali determinadas pessoas, e ali você é meio que um psicólogo também, porque a pessoa, não sei, parece que entra dentro do carro, ela se sente num divã, né? Eu sou um cara que não tenho muito esse dom da palavra, eu não gosto de estar, né? A minha esposa bem conhece, eu não gosto nem de fazer sala para ninguém, eu não tenho essa vivência, mas parece que é uma coisa, sabe? Eu acho que a pessoa já olha para você e fala: não, esse aqui vai me ouvir, e aí senta ali e começa a contar a vida inteira. Numa dessas viagens eu peguei um rapaz ali na região ali da Moca, ali, fui trazer ali até na região do Anália Franco, uma viagem curta, mas nesse dia estava com um trânsito, e eles estavam tanto quanto apressados. Eu vi ele falando ao telefone, e ali ele discutia com, eu acho que a noiva dele, uma coisa assim, e a noiva do outro lado falava para ele: mas por que você vai neste lugar? Por que você vai se envolver com essas coisas? E ele respondia do lado de cá, e por mais que você não quer se envolver, você está ali, você está, né, vivenciando a conversa e a fala. E ele respondia: eu preciso ir, eu não aguento mais. Você não sabe o que não é dormir. Eu não consigo dormir, eu deito no travesseiro, eu não consigo dormir. Você não sabe o que é apanhar a noite inteira. E eu falei: peraí, deixa eu me atentar a essa conversa, do que ele está falando. E ele falou ali cerca de 10 minutos com aquela mulher, a mulher irredutível, e falava: você não vai neste lugar. Até que ela se dobra e fala: tá tudo bem se você vai. Ele falou: eu vou, eu estou a caminho, eu estou indo agora, eu já estou a caminho, eu não vou voltar para casa, eu vou. Até que a mulher então falou: então já que você vai, não diga nada, sabe, não vai se abrir para eles, não fale nada, vai lá. Ele falou: não, se eu pudesse eu ia e só pagava o que eu tenho que pagar para eles e voltaria. Já que você não quer, tá bom, eu vou lá, só pago o que eu devo para eles e vou embora, já que você não quer que eu fale nada. Quando ele desliga o telefone, ele falou: amigo, desculpa eu me exaltar,
Me desculpa eu estar expondo aqui, né, algo pessoal meu, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Ele falou: sabe o que é? Eu sou policial, estou quase me aposentando, tem 2 anos para eu me aposentar. Eu já matei muita gente, e dessas pessoas que eu matei, eu sou atormentado todas as noites. Por vezes eu acordo tomando tapa na cara, eu ando angustiado, eu ando aflito. Olha, eu já procurei igreja, eu já procurei igreja de todos os tipos. Eu já fui na católica, eu já fui na protestante, eu já fui em diversas igrejas. Ninguém pôde fazer nada por mim. A minha irmã, ela frequenta um centro há mais de 12 anos, e agora ela marcou com o pai de santo, e ele disse que vai me fazer uma purificação. Ele vai me libertar desses demônios, ou desses espíritos que me atormentam. E é por isso que a minha namorada ou noiva, não lembro o que ele falou, ela está aflita, porque ela não quer que eu me envolva com esse tipo de coisa. Mas eu não aguento mais passar por isso. Percebe como as pessoas andam errantes? As pessoas andam em desespero. O que Jesus viu nesses dias foi exatamente isso. Ele olhando para a multidão, ele curando as moléstias, as enfermidades, ele identificou: eles são como ovelhas que não têm pastor. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele envia Jesus, era isso que Ele estava vendo em mim e você. Alguém como este policial, que não sabia mais a quem recorrer. Alguém que andava errante a este ponto de dizer: eu preciso de uma solução de qualquer jeito. Jesus enxergou isso. Eles estão andando errantes como ovelha que não tem pastor. Quando Deus olha para mim e para você, ou quando Ele envia Jesus, é assim que Ele nos enxerga, como ovelhas. Pastor, não tem nada a ver nós parecermos com um animal, uma ovelha, nada a ver. Vamos identificar, vamos ver se tem algum comparativo entre nós e esses animais. Seria então, talvez da parte de Cristo, né, neste momento, enxergar aqueles homens como, ovelhas que não têm pastor. Seria dele tirando, fazer essa comparação? Vamos fazer nós essa comparação. Vamos falar da ovelha. A ovelha foi o primeiro animal selvagem a ser domesticado. Quando o homem, que foi criado por Deus, ele nomeou os animais e tudo mais. Você bem conhece a história. Quando ele é lançado para fora do jardim, o primeiro animal selvagem a ser domesticado foi a ovelha. As pessoas tinham como animais domésticos. Sabe o gatinho que você tem, o cãozinho que você cultiva, o que você, investe tempo nele. Tem pessoas que andam no colo, é meu filho. Claro que perderam espaço para bebê reborn agora, mas é o que muito faz. Meu filho, nem até carrinho de bebê. Eu vejo muito na região da Paulista, está lá o cachorrinho. Eu penso, vou ver a criança, está lá o cachorrinho dentro do carrinho de bebê. Mas nesta época, o primeiro animal a ser domesticado dessa forma foram as ovelhas. Era um animal selvagem. Eles tinham guarida por si só, mas a partir do momento que o homem domestica esses animais, o que acontece? Esses animais se tornam totalmente dependentes de cuidados. Para você ter uma ideia, uma ovelha, ela não consegue distinguir entre o pasto bom e o pasto ruim. O que você colocar diante dela, ela vai comer. E muitas delas, por não conhecer ou por não ter direção, ela acaba comendo e morrendo. Comparativo conosco, muitas vezes, aleluia, como está escrito lá em Jeremias capítulo 17, versículos de 9 a 10, o coração do homem é enganoso. Você vai por um caminho e acha, não, esse é o caminho bom, eu sei o que eu estou fazendo. O que acontece? O final dele, caminho de morte. Não parece com as ovelhas? Você consegue identificar com as ovelhas? Ela não sabe distinguir, assim como nós também não sabemos. Muitos de nós queremos ter tempo de situação. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabemos não. A palavra está mostrando que nós não sabemos. A ovelha, animal, ela não consegue tomar água. Para você ter ideia, eles se tornaram tão débeis,
na convivência humana ou com os humanos que eles têm medo de tudo. Se eles forem tomar água num rio que tem água corrente, ela não bebe, porque ela tem medo do barulho das águas. Ela é capaz de chegar até o rio com muita sede, e ela morre ali ao lado do rio, porque ela tem medo das águas. Se ela estiver sozinha, se o pastor não direcionar, se o pastor não conduzir ela até as águas tranquilas, ela não consegue beber e acaba morrendo. Comparativo comigo e com você, quem consegue viver no mar revolto? Quantas vezes a situação levanta dentro de casa e você não tem paz, e você, como este homem, como esse policial, começa a caçar de um lado e para o outro e acaba morrendo. Eu pude falar para esse homem dentro do carro, eu falei: meu amigo, você está procurando religiões, a religião não vai tirar isso de você, porque só quem liberta e salva é Jesus. Procure Ele, não procure religião. Aquele homem disse: olha, o que o senhor falou para mim, eu acredito, eu creio, eu não sei, me deu um negócio aqui, eu me arrepiei todinho. Eu falei: não se arrepie não, toma uma decisão hoje. Ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar, eu vou pagar esse homem, são R$180, eu vou pagar e vou sair, e eu vou procurar Jesus, porque é só nele que nós vamos encontrar direção. E muitas vezes queremos soberbecer, não tem nada a ver esse negócio de ovelha. Vamos agora a uma outra comparação. A ovelha, ela não sabe se defender de predadores. Se algum predador chegar até ela, ela morre ali quietinha. Você vai ver que a palavra usa até esse comparativo conosco, né? Comparação conosco. A ovelha não sabe se defender. A Bíblia vai falar que nós também não. Nós somos como ovelhas lançadas ao meio de lobos. Por mais que você fale: eu sei dos meus caminhos. Não, você não sabe. Você não sabe se defender. Ah, pastor, me prova isso. Quantas vezes você já não chegou desesperado aqui, como esse homem estava desesperado, por causa de espíritos que atormentam ele? Eu tenho certeza que quando você entrou numa casa como essa, você chegou aqui atormentado, sobrecarregado, destruído muitas vezes, porque você não soube se defender. Você acreditou na própria força e isso não aconteceu. Outra coisa, a ovelha animal, ela não dispõe de uma visão periférica longitudinal. Ela não consegue enxergar ao longe. Para você ter uma ideia, o quão é limitada a visão dela. À noite, ela só enxerga cerca de 3 metros de distância. De dia, 10 metros de distância. Comparação conosco, nós também temos a visão limitada. Quando é noite, o que significa noite para nós? Quando as coisas estão difíceis, nós conseguimos chegar tão, sabe, só o que está ao nosso redor, somente a luta que está ao nosso redor. Aí quando as coisas estão bem, que seria o dia, nós estamos enxergando um pouquinho mais longe. Ah, não preciso de Deus, agora eu posso andar sozinho. O que acontece? Você vai tentar andar por suas perninhas, você vai cair no abismo, vai se machucar e vai precisar de resgate. Somos ou não somos parecidos com esses animais? Aleluias. Oh, glória a Deus. Quando se percebem, ou quando se percebeu essa dependência das ovelhas, do qual ela não poderia viver sozinha por conta de todas essas debilidades que eu listei aqui, alguém, intentou treinar homens para o trato desses animais. Esses homens teriam que ter todo o tempo com elas, porque senão elas morreriam. Já que nós fizemos o erro de domesticá-las, não deixar-nos livres na natureza, agora vamos ter que criar homens para cuidar do trato dessas ovelhas. Esses homens são chamados de pastores. Esses pastores, eles tinham que viver 24 horas para o rebanho. Portanto, um serviço que muitos desprezavam. Alguém não queria fazer, porque não, eu vou ter que abrir mão da minha vida, eu vou ter que abrir mão dos meus passeios, eu não vou poder estar com a minha família, né? Então geralmente esse tipo de serviço era dado aos servos, porque ele não tinha opção de recusa, ele era obrigado a fazer. Só que quando eles entravam nesse trato, eles se afeiçoavam das ovelhas. Eles não desprezavam as ovelhas, porque as ovelhas começavam a reconhecer o trato. É tanto que uma ovelha, ela não segue a voz de um estranho, ela só segue a voz do seu pastor. Não é tremendo isso? Elas se afeiçoam tanto do pastor, que ela só segue a voz do pastor. Pode chegar um estranho, gritar no meio delas, elas não seguem, mas se o pastor chegar, elas estão atrás. Para esses homens,
Eles tiveram que se adequar a um mundo desértico, porque uma ovelha ela não toma, ou melhor, ela não come do mesmo pasto duas vezes. Então eles têm que estar constantemente migrando de um lado para o outro, e levando o rebanho, conduzindo o rebanho. Só que todos sabem, para conduzir isso, em meio aos campos, em meio ao deserto, há risco, há predadores, há chacais no deserto. Então esses homens tiveram que se munir de ferramentas para resgate, para defender o rebanho. Então esses homens começaram a se preparar para isso. Você vai bem conhecer, e a figura é bem conhecida. Um pastor, o primeiro instrumento dele é o cajado, como esse aqui, uma haste de madeira de cerca de 1,70 m de altura, dependendo da altura do pastor. O que acontece? Essa haste de madeira, quando acontece com aquela ovelhinha que acha que já tem a visão, eu estou andando de dia, ela só enxerga 10 metros, ela começa a querer correr, e de repente pulou, caiu num abismo. O que acontece? O pastor vai usar essa ferramenta para resgatá-la. Com essa ponta aqui, ele vai tomar no dorso da ovelha ou na cabeça e puxá-la até a mesma estar em segurança. Pastor, em comparação com os nossos dias, se nós somos ovelhas, será que os pastores de hoje em dia têm esse instrumento? Eu vou dizer para você que tem. Quantas vezes você não se perdeu e o pastor teve que ir lá puxar você pela cabeça? Pastor, como assim? Não estou entendendo nada. É aquele momento em que o pastor entra na sua casa para fazer uma oração, e ele começa a puxar a sua lembrança, dizendo: você está fazendo o que aí, rapaz, prostrado? Talvez como a Rose fez agora. Você tem que se levantar, lembra do que Deus já fez. Ou seja, é puxar pela sua cabeça. Deixa eu te resgatar, porque o pastor se afeiçoa das ovelhas, ele não vai te perder. Outro instrumento do pastor, e alguém em suas pregações pensa, é para bater. Cajado não é para bater. O cajado era uma haste de madeira, um tanto quanto menor, aquela, cerca de 1 metro de comprimento. E vocês vão perceber que há uma pequena haste pontiaguda na ponta. Para que servia, pastor? Servia para correção e direção. A ovelha, quando ela se perdia, ou quando ela não queria, ou quando ela não quer seguir o rebanho, o que o pastor fazia? Ele dava uma pontada nela, ela sentia dor. O que acontece? Numa próxima, o pastor vai precisar machucá-la de novo? Não, ele só vai apontar o bastão, a ovelha já sabe onde é que vai. Pastor, tem essa arma aqui hoje? O pastor de hoje em dia também tem essa arma, sim. Quantas vezes o pastor já não teve que chamar a tua atenção? E de repente vai, mas o pastor me machucou. Não, ele não te machucou. Ele te deu um lembrete para na próxima você não errar mais. Da próxima ele só vai apontar: eu já sei para onde que eu tenho que ir. Só que a Bíblia vai falar que dentre essas ovelhas existe outro tipo de ovelha. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Eu quero ler de 17 a 21. Deus está falando dos pastores, ou dos príncipes de Israel, aqueles que governavam Israel. Olha só o que diz no versículo 17: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que julgarei entre o gado pequeno e entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisai o resto dos vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Ele vai nos revelar que um outro tipo de ovelha que também há nos rebanhos, aquela ovelha que já é
Sabe, aqui quando ele está falando de estar gorda, ele está falando que já está com muita lã. E o que acontece? Ela, por se achar mais forte, ou por ela ter um corpo mais avantajado que as outras, ela, né, vai com os empurrões e joga aquelas mais fracas para fora. Elas não conseguem se alimentar direito. Elas entram primeiro na água. Outra coisa que a ovelha não bebe, ela não bebe uma água barrenta. Então o que acontece? As mais gordas, como tinham mais força ou tinham mais corpo, o que elas fazem? Jogavam as mais fracas para fora, e entravam, tomavam a água. E o que elas faziam depois? Batiam os pés e lameavam a água todinha. Ou seja, a outra não conseguia tomar. Igual em nosso meio, existem ovelhas gordas também em nosso meio. Quem são essas ovelhas gordas? Você já viu falar aqueles irmãos que se acham, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho uma posiçãozinha, porque, sabe, eu faço melhor que você, sabe, aquele crente inchado, e aos empurrões, por se achar melhor que o outro, ele não permite que o outro faça alguma coisa. Se fosse eu, fazia melhor. Aí quando o pastor percebe, né, quando o pastor lá daqueles dias percebe um animal, ou seja, essa que está cheia de lã, ou essa que está mais gorda, que tem mais corpo, que ela está empurrando as outras, que ela não permite que as outras bebam água, o que acontece? O pastor tem uma arma para esse momento também. Que isso, pastor? Vai matar a ovelha? Não, porque ele veio para dar vida e vida em abundância. Sabe para que serve? Ele cata aquela ovelhinha que está se achando, que está empurrando as outras, ele pega e raspa a lã dela todinha, sabe, tosa ela. Aí a bichinha volta lá no meio das outras, lá, até com a orelhinha baixa, porque ela está peladinha, né? Não tem mais por que se engrandecer e empurrar as outras. Ei, nos nossos dias existe isso também no nosso meio. O que acontece com aqueles que dão empurrões nos outros, que jogam para fora, que se acham? Você bem vai conhecer. Eu até pedi licença para o pastor. Quando o pastor chega lá: meu querido, qual que é a próxima? Ô meu irmão, desculpe, né? Na hora que abaixa a orelha, as orelhinhas ficam baixas. Vamos ali na sala. Aí volta para a nave da igreja, a orelhinha baixa. O que o pastor vai fazer? Senta aí um pouquinho, você precisa ser ministrado. Sabe o que é isso? É o pastor tirando a lã. Porque ninguém está aqui para empurrar ninguém. Estão todos como ovelha do bom pastor. De repente você não entende esse momento, mas como o pastor pode ser tão tirano? Não, ele está tratando de você. O pastor me colocou de banco. Não, ele está tratando de você. Ele aparou a lã, já vai crescer de novo, e você vai voltar a glorificar a Deus. É trato, é condução. Outro instrumento do pastor, porque tudo isso nós falamos com o trato das ovelhas. Uma das preocupações do pastor em meio, né, esse trato com as ovelhas, é justamente os chacais do deserto. Há muitos deles. Então, além de olhar o rebanho, ver se nenhuma cai em algum buraco, prover pastagem boa, para prover água boa para elas e uma boa estadia de noite, ele também tem que se preocupar com os chacais. Então o instrumento que ele desenvolveu foi algo como esse aqui, chamada de funda. Onde se prendia na mão dessa forma, colocava uma pedra ali, e então ao giro ele mirava e soltava, e a pedra vai atingir a cerca de 50 metros de distância. O pastor de hoje em dia também tem essa arma. Sim, é quando você vem aqui e fala: pastor, as coisas estão difíceis lá em casa. Pastor, eu não estou conseguindo, sabe, lidar com essa situação. E o pastor envia uma palavra, e você chega ali cheio de confiança para enfrentar o problema. Então ele também tem essa tiradeira, ele também tem essa funda para lançar sobre os demônios que atuam lá de repente. Percebe como o trato é todo direcionado? Nós temos muito a ver com esses animais mesmo, mas de repente há alguns céticos. Não, nós vamos ver no decorrer da mensagem que tudo isso tem nexo, tudo isso tem um porquê. Só que é claro, esse pastor que tem o trato dessas ovelhas, ele também se cansa, ele também precisa descansar. Ele
depois de ter um dia talvez andando, correndo, né, resgatando, como eu pude mostrar lá com o cajado, né, defendendo o rebanho com a funda, lançando pedras, chega a noite, quando a noite cai, ele precisa descansar. O que fazer neste momento? Porque o pastor não pode tirar os olhos do rebanho. Sabe o que acontece? Uma das armas mais importantes de um pastor é o tangedor. Aleluias. Ele precisa de um tangedor. O que esse tangedor faz? Primeiro, esse tangedor geralmente é um garoto. Geralmente é um garoto com cerca de 10 anos de idade. E ele cuida das ovelhas quando o pastor está descansando. Então por isso ele tem que vir munido de uma lamparina. Ele se assenta junto às ovelhas, com aquela lamparina acesa. Tudo está calmo, a noite está calma. Só que a ovelha, por demais, ela se assusta com qualquer barulho. Então esse homem, ou esse menino, ele tem que dar um jeito de acalmar as ovelhas. O jeito que foi encontrado para esse menino, né, está acalmando as ovelhas. Foi essa forma aqui. O que ele está fazendo aqui, talvez você não esteja entendendo, as ovelhas entendem. O que ele está fazendo é fazer as ovelhas se acostumarem com a voz dele. Porque como eu expliquei, a ovelha ela não segue qualquer um. Ela só segue a voz do pastor. E é claro, nós não somos eternos. O pastor vai chegar um dia que ele vai faltar para esse rebanho. O que vai acontecer? O rebanho vai morrer com ele? Não, é por isso que ele chama um tangedor. Ele coloca e fala, começa a cantar, começa a tocar harpa. Porque enquanto ele está cantando, enquanto ele está tocando, ele está acalmando. E ele está fazendo as ovelhas se acostumar com a voz dele. Porque quando o pastor morrer, quem vai dar sequência é o tangedor. Isso fica a chamada para mim, para você, líderes e pastores. Prepare um tangedor. Você não é eterno. Faça alguém fazer ou falar a mesma língua que você. Somos tão absolutos. Se eu não tiver, não acontece. Comece a investir em discípulos. Nós carregamos isso nas faixas da nossa igreja. Discipular, enviar. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos preparado os tangedores? As ovelhas precisam de tangedores. Precisa de pastores que com dedicação, né, invista no seu rebanho. E nós não estamos órfãos aqui na Testemunho Apostólico. Eu tenho certeza que nós temos lutado para preparar discípulos. Talvez o que esteja faltando é como a própria leitura de Mateus vai falar. Na seara é grande, mas falta trabalhadores. Talvez falta a mim e a você ter esse tento, esse cuidado de preparar, e de pessoas que se dispõem a isso. Porque ele tem que começar desde cedo, 10 anos de idade. É demais, pastor. Talvez seja demais. Mas se você se entregar a esse chamado, o que acontece? Você vai ganhar a reverência e o respeito das ovelhas. Outra arma. Fica de pé, meu filho. Outra arma que esse tangedor tem que ter é uma trombeta como essa, uma buzina como essa. Porque de igual modo, ele está num momento que ele está sozinho, só ele e as ovelhas. O pastor está descansando. Se ele em algum momento avistar, enquanto ele está tocando e cantando, ele avistar algum chacal do deserto, ele vai tocar essa buzina para acordar o pastor se levantar e defender as ovelhas.
Então é necessário estar munido dessa buzina. Pastor, nos nossos dias existe isso? Sim. É quando esse papel do tangedor é o papel dos obreiros na vida de um pastor. Às vezes o pastor não tem mesmo, ele está até cansado, ele precisa descansar. Mas às vezes ele avistou o perigo e ele dá uma ligada: pastor! E o pastor sempre tem um socorro a ser prestado. Mas quando ele toca a buzina, quando ele diz estou precisando, ele toca a buzina. Percebe que todo trato com esses animais diz respeito a nós também. Somos débeis na nossa condução, somos débeis e necessitados. Por mais que nós falamos, não, eu tenho independência. Não, uma hora você vai cair, você vai se ver, sabe, dentro dessa situação de precisar realmente de socorro de um pastor. E Deus está falando para mim e para você que está na hora de investir nos nossos tangedores. Está na hora de nós cuidarmos com excelência dos nossos rebanhos. De repente você fala, mas eu não sou pastor, eu tampouco sou obreiro da casa de Deus. O seu rebanho é a sua casa, é a sua família. Você é pastor lá dentro. Começa a tanger, começa a cuidar e deliberar os cuidados que Deus entregou na sua mão. Não passe para outro não, eu vou chamar o pastor. Você está lá, está na hora de você usar as ferramentas que Deus te deu. Não deixe o inimigo ter legalidade dentro do seu rebanho. Afugente esses inimigos. Como eu pude falar, aquele policial, se você encontrar com Jesus, você vai conseguir afugentar esses demônios que te atormentam a noite inteira. E não é brincadeira não, eu sei que não é brincadeira. Aquele homem mostrou para mim vários hematomas no corpo. Ele falou, sabe o que é acordar com um tapa na cara? Não brinque com o diabo não. Não brinque com o demônio não. Se você estiver fora do aprisco do Senhor. Você precisa de cuidado sim. Você precisa ser conduzido sim. Ai daquele que estiver fora. E Deus e Jesus nesse intuito ele vai falar, eu vim para resgatar esses que estão perdidos. Eu vim buscar. Então ele tem cuidado para mim e para você também. Um dos cuidados que ele tem também com a ovelha. O que acontece? A ovelha, ela é passiva, sabe, de contrair vermes, porque ela não sabe se defender dos insetos. Então a região mais atacada numa ovelha, se você perceber uma ovelha que não tem trato pastoral, é a região da cabeça, sabe, as moscas elas pousam bastante nos olhos, na boca e nos ouvidos. Essas moscas varejeiras, e quando ela coloca ali os seus ovos, né, se tornam vermes, e ali muitas delas você vai perceber, aquela que não tem trato pastoral, ela perde a vista, ela perde a audição, e tampouco também o olfato. A região do nariz ela perde, fica tudo comido de bicho. Os pastores quando perceberam esse momento frágil da ovelha, o que eles fizeram? Nós precisamos tomar atento disso aí. Nós não podemos deixá-las vulneráveis. O que acontece? O pastor prepara um chifre com azeite. E é aquele momento que Davi vai falar lá no Salmo 23. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O tangedor ele carrega esse chifre para o pastor, e sempre que a ovelha está sendo atacada por insetos, ele derrama sobre a cabeça da ovelha. E o que acontece? Os insetos, e afugenta, repele os insetos não conseguem pousar. Pastor, que momento é esse? O senhor está falando do animal, e que momento é esse na minha vida? É quando esses demônios começam a te atacar. Segura aqui, viu? É quando esses demônios começam a te atacar. O que acontece? Você vem até diante do pastor, o pastor faz uma oração, ou passa o óleo da unção na tua cabeça e afugenta esses demônios. Mas se de repente você não é passivo, ou não quis receber uma unção pastoral, não, eu sei me lidar com esse momento também. Sabe o que acontece? Como que você reconhece essa ovelha que foi contaminada por esses bichos?
É aquela ovelha que deixa de ouvir a voz do pastor porque ela já perdeu a audição. Ela perde a visão porque os bichos já comeram os olhos dela. Ela perde o andar do pastor, ou a fala, ou a resposta ao pastor, porque os bichos já comeram. Quando você não está debaixo de unção, eu não preciso de pastor. Quando você não está debaixo de uma unção pastoral, você começa a andar como essa ovelha que já foi acometida desses vermes, que já comeu a sua visão, a sua audição, o seu olfato, tudo. Aí de repente você se vê num estado deplorável. Como que eu vou fazer? Volte para o rebanho, volte para o redil e se permita ser pastoreado. O pastor é um chato toda hora chamando a atenção. Não, ele está tratando de você. Ele está cuidando de você. E nesse trato, Jesus vai revelar para nós quem é o bom pastor. Obrigado, filho. Aplauda a vida do Pedro. Aplauda Jesus pela vida dele. E o nome é oportuno, né? O primeiro pastor instituído por Jesus foi Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta. Aleluia. Em João capítulo 10. João capítulo 10, versículos de 1 a 5 diz assim: Jesus, ele começa a mostrar para aqueles homens, ou a esses homens que estão agora sobre a igreja, para cuidar do seu povo como ovelhas, como que esse pastor tem que ser. Olha só, versículo 10, versículo 1, capítulo 10 de João, versículo 1: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Olha que fato interessante nas ovelhas. Jesus está mostrando esse momento, esse trato. Se um pastor entrar por qualquer outro lugar, porque tem muitos pastores, há pastores e há pastores, pastores por vocação, pastores, simplesmente por status. Hoje ser pastor virou status. Os caras andam que nem uns magnatas, chegar perto de povo nunca. Vai ter que marcar o gabinete pastoral e olha lá se você for atendido. Se a meia dúzia de segurança que estiver por perto, não te barrar. Mas ele está dizendo, aquele que entra pela porta, e a porta vocês bem conhecem, é Jesus. Aquele que entra pela porta, o porteiro abre. Quem é a porta? Jesus. Você quer pastorear? Você quer liderar? Entre pela porta. De repente você entrou nessa, como muitas vezes eu tenho amigos meus. Eu tenho amigos meus que dizem: mas olha, eu entrei nesse negócio, ninguém me respeita, as ovelhas não me ouvem. Tem até um caso que se tornou famoso, um pastor, na verdade ele era co-pastor da igreja. O pai dele era um pastor presidente de um ministério. Ele estava à frente do ministério há vários anos, cerca de quase 30 anos. O pai dele liderava essa congregação, respeitado, cerca de 50 igrejas filiais desse ministério. Ele era muito respeitado, todos os pastores, todas as lideranças respeitavam muito esse homem. Mas como eu falei, nós não somos eternos. Esse homem veio a falecer, e quem teve que assumir o ministério, ou a presidência desse ministério, foi o filho dele. Esse homem, quando assumiu, ele teve grande dificuldade em liderar a igreja, porque a igreja não reconhecia a liderança dele. Talvez o que faltou para o pai, não sei se foi isso, não sei se foi o caso, mas talvez o que faltou foi prepará-lo como tangedor. A igreja não se acostumou a ouvir a voz dele, por isso não aceitavam a liderança dele.
Esse pastor, com muita dificuldade, ele chama ali os mais próximos dele, os pastores mais próximos dele, e fala: nós precisamos fazer alguma coisa. A igreja está se dividindo, nós precisamos fazer algo. E veio o convite a ele: olha, estava tendo uma excursão a Israel, e eles falavam, estava tendo lá uma viagem, né, a um centro pastoral lá em Israel. E eles falaram: olha, por que você não pega os seus pastores, convoca todos e vamos todos a este lugar? Quem sabe não aprendemos alguma coisa lá. Então esse pastor falou: então é fato, é isso. Ele convoca a igreja, mesmo aqueles que contrariaram. Para que o pastor está querendo isso agora? Viajar para quê? Eu tinha tanta coisa para fazer. Mas todos foram. Eles chegaram em Israel, então eles estão com um guia dentro de 2 ônibus. Eles estão seguindo viagem, eles começam a passar ali onde tem as pastagens mesmo de ovelha. Esse cultivo de ovelha, ou melhor, esse trato com ovelhas é bastante, feito lá em Israel. E eles estão passando no ônibus, e de repente o ônibus para, e eles começam a observar aqueles pastores nos campos. Eles começam a olhar aqueles rebanhos imensos, muitas ovelhas. E os pastores muitas vezes sozinhos chegavam a se perder no meio das ovelhas. E eles percebem em determinado momento que 2 rebanhos se cruzam. Está vindo um pastor de um lado, outro pastor de outro, ambos com seus rebanhos. E aqueles rebanhos se misturam entre eles. Eles ficam todos juntos, todos misturados. E eles ficaram observando como é que eles vão fazer para separar. Como que eles vão saber quem é quem? E aqueles pastores começam a conversar entre eles, e eles estão observando, eles estão olhando: o que será? Como que vai ser isso aí? Como é que vai ter essa separação? Eles estão ali atentos, e de repente um daqueles pastores dá uma voz de comando, e todas as ovelhas se agrupam atrás dele e começam a segui-lo. Porque a ovelha reconhece e ouve a voz do seu pastor. Ela não segue estranhos. Por mais que ela esteja no meio de outras, ela sempre vai seguir o seu pastor. E eles começam a se maravilhar daquilo. E eles começam a refletir e lembrar da igreja. Por que a igreja não faz isso conosco? Por que o que talvez esteja faltando para nós? Para eles ficou revelado naqueles dias que faltava uma voz de comando. A ovelha tem que reconhecer e ouvir a voz do seu pastor. Como é que pode ouvir a voz do meu pastor? Dessa forma aqui, esperando que o porteiro abra a porta. Ele está dizendo o que aqui? Quando tira para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Talvez o que aqueles homens estavam fazendo era não ter entrado pela porta. Entraram nisso por status. Porque o meu pai é presidente, eu também posso ser. Não, entre pela porta. Viva a sua história com Cristo. Entre pela porta. Eles continuam a viagem começa a seguir. Mais adiante eles encontram com outro rebanho, e eles percebem o mesmo trato com as ovelhas. Aqueles pastores se encontrando, e sempre que davam uma voz de comando, elas seguiam atrás. Só que de repente eles ficam estarrecidos com uma cena. O ônibus para bem perto de um dos pastores, e todos percebem que ele vem trazendo uma ovelha no colo. Ele coloca sobre uma pedra, ele toma uma pedra em suas mãos, e ele quebra as 4 patas dela. E todos ficam empavorosos, querem descer do ônibus e pegar. Mas o que esse homem está fazendo? Que crueldade que ele fez com esse animal? E o que esse animal fez com eles? Como é que pode? E nós ficarmos aqui assistindo sem fazer nada, junto aos gemidos daquele animal. E aqueles homens empavorosos dentro do ônibus, o guia resolve descer com um dos pastores, e vão até aquele pastor. E o homem desce gesticulando: por que você fez isso? Por que tamanha crueldade? Aí o pastor vai explicar: é porque essa ovelha é uma ovelha desgarrada. Ela foge várias vezes do rebanho,
E nós já fizemos de tudo. Eu já tentei corrigi-la, já tentei mostrar o caminho, já tentei deixá-la trancada no redil, mas ela está sempre fugindo. Então não há outra alternativa senão quebrar-lhe as pernas. E agora eu vou conduzi-la. Não sei se você já viu aquela imagem icônica de um pastor andando com a ovelha nos ombros, porque é assim que acontece. Ovelha rebelde, ele quebra a perna e conduz nos ombros. Antes disso, primeiro ele sara a sua ferida, ele coloca curativos, porque ela vai se regenerar. Deus não está te machucando para te matar, Ele está te machucando para te direcionar, mostrar o caminho dele, que o caminho dele é melhor. Andando nos ombros do pastor, ela aprende o caminho e ela nunca mais foge. Percebe o quanto nós temos cuidados pastorais e de repente nós desconhecemos. Davi, vamos lá no Salmo 23 para encerrar. Quando ele percebe esse cuidado, ele vai dar testemunho desse pastor. Olha o que ele diz no Salmo 23. Ele começa já impactando, ou dando um recado para os chacais do deserto, sabe, para os problemas, para as dificuldades. E talvez é o que falta a mim e a você, é dar um recado a eles. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu não sei quem tem sido o seu pastor, eu não sei quem você tem elegido como pastor seu. De repente você nem sabe, tem elegido a você mesmo, os teus sentimentos, o teu coração. Eu vou onde o meu coração me mandar. Ou outros mais céticos: não, deixa a vida me levar. Esse é o teu pastor? Davi não, Davi está testemunhando aqui de outra forma: o Senhor é o meu pastor. Se você vai segundo os seus pastores, porque a Bíblia vai falar sobre isso, que tem pessoas que criam pastores segundo os próprios desejos e sentimentos. Se eu vou numa igreja que o pastor corrige, não, esse pastor é muito rígido. Eu vou em um outro lá que vai me abraçar e vai falar palavras bonitas para mim, tá? Mas palavras bonitas que não vai te tirar do abismo, palavras que não vai te resgatar, palavras que não vai te direcionar, palavras que de repente vai te deixar ser comido de bicho, como é aquelas ovelhas que não têm a unção sobre a cabeça. Eleja o Senhor como teu pastor. Por que eu devo fazer isso, pastor? Davi vai explicar: porque nada me faltará. Se você tem Jesus ou tem Deus como pastor, nada vai te faltar. Você crê que nada vai te faltar a partir do momento que você eleger: eu quero Ele como meu pastor, e vivenciar isso, por mais duro que seja. Porque Davi, ele está dizendo: não é fácil ser ovelha do bom pastor. Não é fácil ser ovelha do Senhor. Porque por vezes ele tem que corrigir mesmo, ele tem que direcionar, tem que acertar o caminho. Só que ele vai continuar dizendo, porque ele, sabe por que eu não sinto falta de nada? Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, e guia mansamente as águas tranquilas. Eu não tenho falta. Porque por mais débil que eu seja, por mais fraco que eu seja, Ele continua cuidando de mim. Ele me leva a águas tranquilas. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez, pastor, foi um mar revolto, sabe, foi um reboliço lá dentro de casa. Aceite Jesus como teu pastor, aleluia, porque Ele vai te levar a águas tranquilas. Você crê que você vai voltar em paz para casa hoje, se você eleger Ele como seu pastor? Ele te faz deitar em verdes pastos. Há quanto tempo você não tem descansado? Há quanto tempo você não tem dormido direito? Fala: olha, eu não consigo, eu me deito, eu viro de um lado para o outro e o problema não sai da cabeça. Aceite Jesus como teu pastor, porque Ele vai te levar a verdes pastos. Sabe aquele refrigério? Aleluia, olha o que vai dizer no versículo 3: Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu digo eu amo esse Jesus e faço dele o meu pastor, Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Ele vai te dar um bom caminhar, não importa onde você esteja.
Sabe, essa segurança que até a Rose está sentindo hoje. Eu sei que um dia ela vai ter um encontro. Sabe o que é isso? É ser guiado pelas veredas da justiça. Eu sei que o Senhor não vai ser injusto para comigo. Ele há de fazer justiça em momento oportuno. Aleluias. E tudo isso por quê? Por amor do seu nome. E quando você crê, e quando você tem amor ao nome dele, é o que Davi vai falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, eu creio, meu Deus, na tua correção, eu creio na tua direção, eu creio que o Senhor me resgatou, eu creio. Aí de repente você pega um momento como esse e fala: pastor, eu não vou discutir mais, eu faço de Deus o meu pastor, eu faço dele o meu pastor, e eu creio que as coisas realmente vão melhorar. Porque nós somos assim, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente pensa: agora tudo vai de vento em popa, agora nós vamos, sabe, agora eu vou voar, agora eu vou decolar, tudo vai de vento em popa, eu não vou passar mais agruras, olha, eu não vou ter que lidar mais com as pessoas que me reprimem, eu não vou ter mais que, sabe, está passando por essas vergonhas alheias. Olha, agora eu estou com Deus, Deus é o meu pastor, não vou passar por mais nada. Será? Versículo 5: preparas uma mesa perante mim. Isso é bom, não é? Deus preparar uma mesa, e a mesa de Deus é farta. É como o Davi está falando lá no começo: nada me faltará. Só que tem um adendo aqui: na presença dos meus inimigos. Pensa que vir para Deus é coisa fácil? Você tem que aprender a comer na presença dos inimigos. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você? Vida que segue. Alguém está te apontando, alguém está falando isso ou aquilo, alguém está te acusando injustamente, alguém fez isso ou aquilo para você. Continue a sua vida com Cristo. Ele vai preparar a mesa para você, e é na presença deles mesmo. Você vai comer com eles tendo que te olhar, talvez até resmungando: ah, mas isso e aquilo. Não, eu estou na mesa de Deus. Ele preparou uma mesa para mim. Aí sabe, essas conversas, essas falácias que ficam à sua volta, porque as pessoas não se alegram com a tua vitória. Quando Deus prepara uma mesa para você, as pessoas ficam ali cochichando. Também vai ver que roubou. Nós pastores passamos por isso muitas vezes. É aparecer com um carrinho mais ou menos, mas roubou, né? Olha lá, ó, está tomando dinheiro das ovelhas, está roubando a lã das ovelhas. Se você se importava com isso, começa a comer na presença dos seus inimigos. Não se importa com as falácias. Ai pastor, mas é impossível não ouvir certas coisas. É possível sim, porque neste momento ele está sentado na mesa, na presença dos inimigos. O que o pastor faz? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que é isso? Ele vai proteger os teus olhos, vai proteger os teus ouvidos, para você continuar cantando e glorificando o nome dele na mesa que ele preparou. Você não está órfão não, meu amigo. O cálice transbordar é a alegria do Senhor. Você crê? Ele não vai te tirar do meio dos inimigos, não. Ele vai preparar uma mesa e vai ungir a sua cabeça. Nada que vier de fora vai te atingir. Aleluias. Oh, glória a Deus. 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do